pastor Leonardo Miranda. Glória a Deus. Onde nós estamos? Onde o Espírito Santo está? E onde Jesus está? Se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós... Eu gosto sempre de cantar lá na Zona Sul, canto um corinho que eu aprendi aqui quando eu era adolescente. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo. Aí quando o reverendo estava no culto, ele mudava a letra, ele falava: Jesus é tudo para mim, Jesus é... Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro guardado, Ele é tudo para nós. Vamos reconhecer a presença dEle e aproveitar e agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso mentor, do nosso profeta, do nosso apóstolo, do nosso reverendo. Esse grande homem de Deus tem nos formado, amém? Vocês podem sentar, nós fomos muito abençoados pela manhã com o pastor Denis, lá da Holanda, e depois o pastor Anderson, falando que nós não podemos temer diante das autoridades, pelo contrário, nós temos que pregar a palavra, sabe, falar com ousadia e intrepidez, porque Deus com certeza alcança corações, amém, gente? Glória a Deus. E agora coube a mim, pela graça e orientação do nosso reverendo, falarmos sobre o desenvolvimento da fé cristã dentro do livro de Atos. O desenvolvimento da fé cristã dentro do livro de Atos. Nós vamos, de partida, abrir no livro de Atos, capítulo 8. E é bom a gente estudar e ler e reler, porque muitas pessoas dizem que têm fé. Mas que tipo de fé? Como é que é essa fé na prática, no dia a dia? Como é vista essa fé na vida dela, no cotidiano, dentro da sua família, dentro da igreja, dentro do seu trabalho? Quer dizer, como que é vista essa fé? Ou não, ou ela não é vista de maneira nenhuma. Ela diz que tem fé, mas do jeito dela, da maneira dela. Então nós vamos ver que no livro de Atos dos Apóstolos não existe fé da minha maneira, do meu jeitinho, mas os crentes da igreja primitiva, eles vão refletir aquilo que o Senhor Jesus havia dito no Evangelho de João: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas brotarão no seu interior. Então não é crer do meu jeito, da minha maneira, do meu jeitinho, mas eu tenho que crer como diz as Escrituras. E nós vamos salientar aqui essa tarde alguns comprometimentos que quem diz que crê em Deus tem que ter. Eu creio. Então nós vamos ver se você crê de verdade, se sua fé está comprometida com alguns pontos importantes dentro do livro de Atos. Amém? Capítulo 8 é o nosso ponto de partida, e deixa aberto, eu vou pedir só que o Samuel... deixa uma água aqui, Samuel. Do capítulo 8, e vocês sabem que nós estamos numa situação muito especial no capítulo 8, porque o Evangelho ele havia sido espalhado devido à perseguição. A situação com Estevão levou o espalhar do Evangelho a demais cidades, tanto em Israel, o fato é que nós estamos em Samaria, aqui na cidade de Samaria, mas também para outros lugares do mundo antigo. E aqui nós vemos que o Evangelho está de vento em polpa. Filipe está pregando o Evangelho em Samaria, Deus tem operado sinais e maravilhas na vida deste homem, só que como a obra, o pastor Denis falou hoje pela manhã, Deus mandou, só que como a obra é de Deus, Deus mandou Filipe ele sair dali e ir para um outro lugar, ir para uma outra direção. E Filipe obedece, vai para essa direção, e essa direção é uma estrada deserta, e lá encontra-se um único homem, um eunuco,
Ele era um alto oficial da rainha de Candace. E é interessante que esse eunuco vinha lendo as Escrituras. Ele vinha lendo a Bíblia. E nisso que ele vinha lendo as Escrituras, ele vai fazer uma pergunta para Filipe. E da resposta de Filipe, nós vamos trazer nossos ensinamentos hoje. Amém? Lá no capítulo 8, versículo 35 em diante, diz assim, ó, então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, anunciou a Jesus. E indo ele a caminho, chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Então, após a pregação, ele pergunta o que impede para ele ser batizado. Aí Filipe vai responder a ele, e disse Filipe, é lícito, se creres de todo o... Vocês acharam aí comigo? Se creres pela metade? Não, se crer de todo. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Bom, isso aqui é muito especial, porque a partir da pregação, da Escritura, Filipe, então, apresenta o caminho da salvação para o eunuco, e o eunuco, então, pergunta, olha, eu creio, aqui vem a água, o que falta? Falta você crer de todo o coração, falta você acreditar plenamente, falta você acreditar de um todo, não pela metade. Isso é muito importante, porque para nós, igreja de hoje, não moderna, a igreja de hoje, primitiva nesse tempo, amém? Primitiva nesse tempo, a gente ouve muito falar, eu tenho fé, eu acredito, eu creio, mas até que ponto a sua fé é comprometida? Será que ela é de todo o coração? Será que é uma fé que é plena? Ou ela é uma fé que ela está restringida àquilo que você quer, aquilo que você acredita que é certo? Nós vamos ver aqui dentro do livro que os crentes da igreja primitiva, a fé desses homens e mulheres eram vista, eram fé que eram observada. E a gente sabe que os significados, a gente tem estudado sobre significado, isso aprendemos com o nosso reverendo, que a fé ela é a certeza de coisas que esperam, um significado bíblico, a partir de Hebreus 11, é a certeza de coisas que se esperam, e ela é prova, ou ela é convicção de fatos que eu não vejo, ela é certeza do que eu espero, e ela é convicção do que eu não vejo. Isso é uma definição bíblica da palavra fé, a partir de ali com o escritor sagrado, Paulo ali, que a gente crê, do Hebreus 11, sobre a natureza dessa fé. Agora, é interessante lembrarmos que essa fé, na igreja primitiva, ela começava do início da vida cristã, e ela acompanhava os crentes até o fim. Você vê que a fé, ela tem que fazer parte da nossa vida, no início, mas você tem que continuar crendo. Não pode ser aquela pessoa que teve uma experiência boa com a fé, olha, mas ele tinha tanta fé, mas no meio da caminhada ela desistiu. Não, a fé tem que fazer parte da sua vida, do início até onde, gente? Até onde? Então olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim, a nossa fé, ela tem que fazer parte da nossa vida do início ao fim. Glória a Deus. Ainda sobre esse tema, é importante falar que nos tempos modernos, os tempos de hoje, a fé ela tem o seu significado em muitos púlpitos enfraquecido. Ela tem o seu significado em muitos púlpitos enfraquecido. Por quê? De modo que muitos usam a fé para indicar uma autoconfiança na pessoa. Você pode, você é isso, você tem uma inteligência emocional, mas a fé verdadeira é a confiança não em você. A fé verdadeira é a confiança em Deus. Você confia em Deus, amém? E no seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos que sempre lembrar que não é tem uns livrinhos chamados Minuto de Sabedoria, não sei se vocês já ouviram falar nisso,
que as pessoas, elas compram isso no jornal, tal, eram palavras de motivação. A fé não é uma palavra motivacional. A fé é uma relação. Você se relaciona com aquele que te salvou. Você se relaciona com o Todo-Poderoso. E essa relação será vista no seu dia a dia, no seu caminhar diário. Amém? Isso é tão sério, meus irmãos, que no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 24 em diante, nós estamos com um caso ali interessante de milagres. Um pai que tem um filho lunático, ele vai levar essa criança para que os apóstolos pudessem operar um milagre na vida dele. Acontece que não houve naquele momento o milagre, e então se encontra com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, Jesus então vai perguntar se ele crê, que ele era importante crer. E ali tira uma lição para nós hoje, e é erro de muitos cristãos hoje. Ele disse: creio, mas me ajuda na incredulidade. Ora, como é que eu creio e sou incrédulo ao mesmo tempo? É o que acontece com muitos crentes. Creio em parte. Eu creio até esse ponto, mas eu também tenho incredulidade dentro de mim. Não há uma entrega plena, completa a Deus. E aí você vê na igreja pessoas que elas não avançam, elas vão até certo ponto da caminhada, mas elas não vão mais que isso. Por quê? Porque ela até crê, não, Jesus é o Senhor, não, olha, Jesus, não, mas também eu não creio no batismo com o Espírito Santo, então nunca vão ser batizados. Nós já tivemos aqui testemunho de pessoas que não acreditavam no batismo, que ia ser batizado. Aí deixaram de experimentar, esse pai. Imagina, ele quando chega diante de Jesus, Jesus vai falar firme com ele e diz: eu creio, mas me ajuda na incredulidade. Então, para aquilo que Deus tem com você, não pode haver incredulidade. Ontem o reverendo falou uma frase, me ajudando nesse texto que nós passamos para ele. Ele diz o seguinte: não existe progresso do cristão sem uma profunda fé que traduz na obediência. Nós vamos falar sobre esse ponto da obediência depois. Então, a fé é fundamental para a nossa vida cristã. Daí, eu queria que vocês abrissem para a gente, marca aí, o livro de Atos, mas vamos só dar uma olhada para a gente consubstanciar essa questão da fé ser vista, no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago fica depois ali de Hebreus. Tiago, quem achou diz amém. Quem achou diz amém. 2,17. Amém? Vamos ler a partir do 14. Diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há? Ó, o 17, assim também, a fé sem obra, a fé se não tiver obras, é morta em si. Vocês estão lendo direitinho aí comigo? Mas irá alguém: tu tens fé, e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê tu que há um só Deus? Olha o que Tiago vai dizer. Faz bem. Também os demônios creem e estremece. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Aí ele vai dar exemplo. Olha como é que ele vai fazer. Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras da fé ele foi aperfeiçoado. Cumpriu-se as escrituras que diz: creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Depois, vede então que o homem é justificado pelas obras e não pela fé, somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu a outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. O que ele está querendo dizer? Que o salvo vai produzir.
Ele não está dizendo que a obra vai te salvar. Ele está dizendo o contrário. O que já foi salvo, produz. Quem está entendendo? O que já foi salvo pela obra de Cristo, pelo mérito de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz, esse salvo agora, ele quer produzir algo. Haja vista, quando você vai ler os evangelhos, e repare, as pessoas pelo qual o Senhor Jesus fazia milagres. O que eles queriam fazer? Eu quero entrar no barco contigo, diz o endemoniado de Gadara. A mulher samaritana, ele disse, agora vai aos seus, e ela foi. As pessoas, elas, uma vez que foram salvas, uma vez que elas foram redimidas, uma vez que elas regozijaram o perdão, uma vez que elas têm agora a alegria da salvação, o próximo passo desse convertido é, eu quero produzir para esse Deus. Eu quero produzir para esse Deus. Eu não quero ficar de maneira nenhuma inativo. Eu quero agora, pelo contrário, eu quero agora ir às regiões, eu quero agora pregar às pessoas, eu quero contribuir, eu quero obedecer, e aí nós vamos caminhando aqui, e a gente começa a entender que a igreja primitiva, a fé daqueles homens eram assim, daquelas mulheres, porque eles realmente estavam dispostos a tudo por Jesus Cristo. Amém? E é interessante que a fé é uma atitude de confiança em relação a Deus. Agora, essa confiança em relação a Deus envolve se comprometer com a vontade divina. Essa confiança em relação a Deus envolve comprometimento. Não, eu confio em Deus, pastor, mas o que você tem feito pela sua vontade? E quando a gente fala vontade de Deus, fala do desejo dele. Quando a gente fala de vontade de Deus, meus irmãos, vocês que estão aqui, quem está em casa, fala de desígnio divino. Quando falamos de vontade de Deus, fala de resoluções, aquilo que Deus tem para a igreja, para você, para o ministério. Quer dizer, então essa fé tem que cooperar para a vontade de Deus. E quando a gente fala aqui em confiar, fé que confia em Deus, é uma fé que a sua segurança está apoiada única e exclusivamente em uma pessoa. Ele. A obra que ele fez. Aquilo que ele realizou. Por isso que os crentes primitivos se entregavam a essa fé. Quem está entendendo? Amém, gente? E aí, através dessa fé poderosa, a igreja primitiva, irmãos, ela vai apresentar pelos cristãos, a fé desses cristãos, que vai nos enquadrar nos vários níveis de comprometimento pessoal. E o primeiro comprometimento pessoal que a fé enquadrou os crentes primitivos e nos enquadra hoje é a obediência. O primeiro enquadramento da fé dentro do livro de Atos e traz para nós uma fé que não obedece, não é fé verdadeira. Não é uma fé o quê? Verdadeira. Não é uma fé verdadeira. Porque essa fé agora, ela vai ser enquadrada, ela vai se traduzir numa profunda obediência. Quer ver? Atos capítulo 1. Atos 1, 4. Glória a Deus. Atos 1, o quê? Estando, vocês sabem aqui, o capítulo 1, Lucas está mostrando a ascensão de Jesus, e Jesus agora, que ficou 40 dias com os discípulos, os apóstolos, ele vai ordenar. Aí olha a ordem que ele vai dar. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém. Ele fez o que, gente? Vocês estão lendo direitinho comigo? Determinou que não se ausentasse da onde? Mas que esperasse a promessa de quem? E disse ele, de mim o quê? Ouviste. Ora, meus irmãos, imagina, coisa tremenda. Ele deu uma ordem. Ele deu o quê? Vocês lembram que testemunha que ele ressurgiu da ressurreição?
Segundo o apóstolo São Paulo, foram 500 pessoas. Então nós tínhamos que ter pelo menos, imagina, a base dos 500 no dia do Pentecoste, junto naquele cenáculo, mas nós não tínhamos. Mas a obediência levará você a experimentar coisas maravilhosas. Você vê que aqueles que obedeceram e esse determinado do céu, eles foram cheios do Espírito Santo. Vocês lembram, lá na cidade de Éfeso, 12 homens, que o apóstolo São Paulo falou se eles eram batizados com o Espírito Santo, e aqueles homens disseram, nós nem sabemos que ele existe, que isso teve. Olha que loucura. Quer dizer, quando você obedece, você experimenta a vontade de Deus sobre a sua vida. Então, essa obediência, essa fé, se traduz numa profunda obediência àquilo que Deus manda. E o reverendo me ajudou ontem com algumas frases que eu anotei. Ele diz o seguinte, que nós obedecemos, quer dizer, essa fé se traduz através da obediência aos princípios. Por exemplo, você imagina um crente verdadeiro, que tem uma fé plena, que é vista pelas pessoas, mas ele é um funcionário numa empresa. Ele é alguém que não participa de greve, de montim. Ele é alguém que não rouba no trabalho, porque ele nasceu de novo. Ele é alguém que está preocupado ali, sabe com o quê? Com a salvação dos outros. Ele está preocupado em ganhar pessoas que estão ali no círculo dele. Por quê? Porque os princípios da fé, os princípios que regem a vida desse cristão agora, ele vai pôr em prática no seu trabalho. Quem está entendendo diz amém. Amém, gente? Isso é tão sério que quando nós lemos a história, o livro de Atos corresponde a 30 anos, já falamos sobre isso. Há 30 anos a história da igreja. Império dominante, governante, Roma. Roma, a gente poderia falar de 3 fases de grandes perseguições dentro da história da igreja ali, logo no início. E nessas histórias da perseguição, por não se recusarem aos princípios, eu decido que eu sou de Cristo, eu não adoro a César. Então você vai perder seus cargos. Então você vai ser morto. Quer dizer, o princípio rege a minha vida. O princípio governa o meu dia a dia, governa o meu falar. Quem está entendendo diz amém? Amém, gente? E aí, quer dizer, daí o reverendo disse, e uma frase tremenda, que ele fala que não existe um progresso na vida de um crente se ele não obedece. Lembra de Efésios capítulo 4? Efésios capítulo 4, o apóstolo São Paulo está mostrando aonde é a vontade de Deus para que nós cheguemos. Ele diz que nós temos que chegar à perfeita varonilidade, a varão perfeito, à medida e estatura de Cristo. Temos que chegar nesse topo. Para chegar nisso, tem que ter obediência, senão tu não chega, meu irmão. Senão você fica na igreja capengando a vida toda. Senão você fica na igreja e as coisas vão acontecendo e você vai ficando para trás. As coisas vão mudando e você vai dando marcha ré e você não vai para frente. Meu irmão, você tem que acompanhar a visão. Você tem que acompanhar aquilo que Deus fala ao coração do reverendo. Por quê? Porque eu creio, eu tenho fé, eu fui salvo, eu fui transformado, minha vida mudou. Quem está entendendo? Aí Tiago, ele fica meio que esquentado, ele diz o seguinte, olha, você tem que mostrar que tem fé. Que fé é essa que não pode ser vista? Não, eu creio muito. O que por você crer muito você fez? É isso que a igreja de Atos, ela está comprometida. Quem está entendendo? Amém, gente? Nós temos que entender, olha só, Atos, quando fala de obediência, olha o capítulo 2. Olha o capítulo 2, o versículo 37. Quem achou diz amém. Ouvindo eles isso, compungiram-se seu coração e perguntou a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Repara que ele não está dando uma ordem, eles não estão dando uma ordem nos apóstolos. Eles estão perguntando, o que eu devo fazer agora? Eles não estão chegando para uma clínica pastoral, para um aconselhamento, e está dizendo assim, ó, eu estou comunicando o senhor só, tá? Não, ele está dizendo, ele está aqui fazendo assim, ó, o que eu tenho que fazer? Agora, vamos ver se o que os apóstolos vão falar, se eles vão cumprir aquilo que é orientado. Lembra, você diz que tem fé,
ela se traduz na obediência. Ela se traduz aonde? E o progresso do cristão parte se você é obediente. Amém, gente? Acontece se você é o quê? É o quê, gente? É obediente, certo? Aí olha o versículo 41. Quer dizer, só um minuto. Eles perguntaram, os apóstolos vão responder, arrependimento, tem que se batizar, para ser cheio do Espírito Santo. Aí no 41 diz assim, ó, de sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram 3 mil almas. Você percebe? Eu creio, então se batiza. Sim, senhor, eu creio. Obediência. Entenderam? Eu creio, você aceita o Senhor como seu Salvador? Aceito. Você aceita Jesus como Senhor da sua vida? Aceito. Você agora tem que fazer isso. Sim, senhor, eu faço. Obediência. A fé se traduz na obediência. Eu creio, mas eu acho que não é o tempo. Não é a hora ainda. Eu não senti de Deus. Irmão, tu não tem que sentir de Deus, você tem que obedecer a Deus. Crer na palavra. Olha o que ele está dizendo. Eu creio, vocês devem se batizar, então eu me batizo. Você deve, é legal que no batismo aqui, a gente faz umas confissões de fé, né, para a pessoa. Você promete contribuir, eu gosto quando chega na área de contribuir e evangelizar. Eu fico aguardando para ver a boca mexer. Você promete ser fiel, mas contribuir para a obra. Aí ali, né, pessoal? Eu prometo. Irmão, você tem que obedecer. Por quê? Porque é uma condição. É uma condição. Glória a Deus. Outra coisa importante. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o subjetivismo, né? Com aquilo que vem dentro de mim, que eu acho que é Deus. Eu estou querendo tanto fugir das diretrizes, aí eu crio umas coisas na cabeça, daqui a pouco eu acho que é Deus. Deus nunca vai contra a palavra dele, meu irmão. Deus não vai contra aquilo que ele determinou para mim e para você. Guarda isso na sua mente. Não importa. Outra coisa, tudo que nós cremos é baseado na palavra. Então, quer dizer, todo tipo de levante de fé meu tem que estar escrito, tem que estar como eles fizeram. Amém? Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Outra coisa que o reverendo me ajudou ontem, ele disse, a obediência às missões. Aquilo que Deus nos evoca, aquilo que Deus te chama para fazer. Gente, a pior coisa que tem é quando você é desobediente àquilo que Deus manda. Lembra de Jonas? Deus não mandou que ele tinha que ir pregar? Aí o que ele fez? Fugiu daquilo que Deus mandou. Toda vez que a gente fugir, meu irmão, Deus te chamou para dirigir um projeto no lar e você está postergando, você está desviando. Deus te chamou, é hora de abrir essa casa, isso é uma missão para todos, e você está se amarrando, você está fugindo. E Jonas, quando ele fugiu do que Deus mandou, ele não foi um problema só para ele foi um problema para as pessoas que estavam à volta dele. Não seja um problema nem para você e nem para quem está à sua volta. Obedeça às missões que Deus te manda. Se Ele mandou você ir, Ele mandou pela palavra, Ele já disse, ide, faça. Então, e você está no ministério do ide, no ministério missionário, no ministério que prega o evangelho em todos os lugares, o ministério que caminha nessa terra de Brasil, gente. Então não pode agora um cristão que diz que tem fé, acredita, mas qual é a obra que você produz dessa fé? Nada. Não, pastor, é porque eu já dou o dízimo. Para quem dá? Eu já dou o dízimo. Não, está errado, você não dá, você devolve. E isso aí é uma obrigação, é um mandamento. A gente não mexe nisso. É até vergonhoso para você quando falar isso para justificar. Não pode justificar isso, não. Isso é uma coisa sagrada, é uma coisa que você jamais toca. Amém? Amém? Muito bem. Então, as missões que Deus me deu, eu agora tenho que ser fiel. Eu me lembro que quando Deus me chamou, através deste ministério, que sem Ele eu não seria ninguém. Eu era um adolescente quando Ele me chamou para a missão. E eu, então, estou aqui, aí tinha umas aulas depois, a gente vai crescendo, né? Aí vai crescendo, vai ouvindo. E missão, caí na besteira de casar antes, porque Deus tinha falado comigo lá atrás, então eu tinha que ir lá atrás, né? Mas quando eu me casei, eu falei com a Kátia, Kátia, tem algo que a gente não pode deixar de fazer, logo no início do casamento.
Eu falei para ela, olha, aí conta a minha história. Desde a adolescência, eu ouço aqui na igreja que tem que doar 1 ano. E ela disse, onde você foi, eu vou. E ela foi, realmente, nós fomos. Quer dizer, era um compromisso, porque fugir daquilo que Deus te chama é tragédia. Fugir daquilo que Deus te chama é tragédia. A maior conquista da vida de um ser humano, sabe qual é? Obedecer a Deus. Porque a obediência trará para você virtudes. A obediência trará para você uma satisfação em Deus. É tão gostoso quando você está fazendo a vontade de Deus. É tão bom você ver, nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu me lembro que a primeira noite que nós dormimos aqui na igreja, eu e ela, nós dormimos no chão da secretaria. E eu falei para ela, a gente parado assim, olhando para o teto, e eu falei para ela, você está sentindo o que eu estou sentindo? Ela olhou para mim, aí falou, o que você está sentindo? Uma paz, de dizer, fizemos o que Deus mandou, uma tranquilidade, obedecemos, aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão, não entregue para outro, não fuja, e não deixe para depois, faça no momento da chamada, faça no momento que Ele te chamou, porque quando você vai ver os apóstolos, eles estão ali na igreja, Atos capítulo 13, e a voz do Espírito Santo no coração dos líderes diz, vamos aparte aí Saulo e Barnabé para a obra. Eles não falaram assim, deixa eu ir primeiro terminar minha faculdade, deixa eu ir primeiro ter meu casamento. Não, imediatamente aqueles 2 homens foram para as missões. Então por que você está demorando a entregar a sua vida? Por que você está demorando em abrir essa casa para um projeto no lar? Em ser um instrumento de Deus nesse ministério? Fala para o irmão que está não faça isso. Quem está entendendo? Amém? Outra coisa na obediência aqui plena, Atos 26. Bom, vocês tiveram aula de Atos hoje, 27, 26. Versículo 19, vocês sabem que Paulo aqui está diante das autoridades, fazendo sua defesa. E é interessante que quando lá no versículo 19, ele está falando agora com Agripa, que era das dinastias dos Herodes antigos. E ele vai dizer para ele aqui, o rei Agripa, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão, o quê, gente? Não fui desobediente ao quê? À visão celestial. A gente pode traduzir isso como as diretrizes divinas do nosso ministério. Se eu creio realmente, eu estou comprometido com as diretrizes que Deus entrega. Por exemplo, uma das maiores diretrizes dessa igreja é o CPM. Temos várias, uma delas é o CPM. Quer dizer, então, o curso de preparo para o matrimônio, assim como o discipulado geral existe, você tem que aprender sobre o pastor, você tem que aprender sobre dízimo, você tem que aprender sobre evangelização, você tem que aprender sobre casamento. Você tem que aprender o que é casamento, o que é a preparação do homem para ser marido, da mulher para ser esposa, a criação dos filhos. Então o nosso reverendo, recebendo do céu isso, deu essa diretriz divina. Então se eu obedeço às diretrizes. Quem está entendendo? Como é que eu vou aceitar me casar, se eu não quero primeiro ser discipulado no casamento? Quem está entendendo? Você percebe que a fé, ela se traduz pela obediência, e aí você consegue ver, nossa, a gente consegue ver a fé. Como é o nome da irmã que eu conheci essa semana? Andréia. Nossa, a gente viu a fé da Andréia, ela está vindo para o discipulado, estou vendo. A fé deve ser vista, a fé deve ser acompanhada. Quem está entendendo? Foi legal que, acho que foi ontem, a gente falando do CPM, o reverendo, aí você falou, olha, no próximo eu quero estar. Quer dizer, a fé, ela é vista. A fé, ela é o quê, gente? Vista, ela pode ser acompanhada. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém?
Quer dizer, os cursos bíblicos, esses seminários que têm avivado corações e corações, a gente recebe os testemunhos, poxa, a gente vibra, a gente pula lá em cima, porque como nas casas, Deus, porque a maior parte está nas casas. Nós temos 400 e poucos irmãos no total. Está todo mundo na casa, maioria, né? E aí, quer dizer, Deus está falando lá, tá? Então, como é importante participar. Então, se eu creio e eu realmente tenho a fé forte, poderosa, essa fé vai se traduzir por uma profunda obediência. Aí ela se compromete pela obediência, amém? Porque você imagina, eu havia dito o seguinte, que a fé te enquadra em vários níveis da vida pessoal. Ela te enquadra. O primeiro enquadramento da fé é que eu vou expressar uma profunda obediência. A quê? Eu obedeço a quê, pastor? Primeiro, obediência ao princípio, nós falamos aqui. Obediência às missões, aquilo que Deus me chama, seja no nível ministerial, como Deus me chamou pastora Ana, pastora Tatiana, pastora Kátia, missionária Sara, missionária Yasmin, Carol, e outros, Ana, Beatriz e a outra, Cristina. E outros, né, que não estão aqui. Quer dizer, ela me enquadra. Então, missões, o ministério nos chamou. Só que também ela chama você para a igreja, chama você no funcionamento do corpo, chama você no dia a dia, abrindo sua casa para o projeto, chama você para poder contribuir como, aqui é os agente Nespes, né? Agente Nesp, na cantina de Xerém, no espaço gourmet. Quer dizer, a fé é vista. Quem está entendendo? Amém? E, por último, a gente está falando que essa obediência também, ela está ligada a diretrizes divinas, aquilo que Deus fala pelo púlpito, aquilo que Deus orienta, voto pela causa de Deus, então minha fé está junto. A minha fé está junto, porque eu creio nas diretrizes. Eu creio no que... Porque, imagina, Moisés sofreu muito no Egito. Por quê? Porque a revelação que Deus entregava a Moisés, não bastava só Moisés crer, o povo tinha que crer também, só que já reparou como é que parte do povo, a grande maioria murmurava? A grande maioria puxava como uma âncora. Aí o líder Moisés estava ali, quer dizer, recebendo toda aquela carga. Então, o ideal de Deus para nós é o quê? Hoje o nosso Moisés é o nosso reverendo. O nosso Pedro é o nosso reverendo. O nosso Paulo é o nosso reverendo. Então, Deus a este homem deu diretrizes. Porque, vocês imaginam, quando Deus chamou o reverendo lá atrás, Deus mostrou a ele, e vem mostrando ao longo dos anos, a missão dessa igreja no mundo. E agora, nós que fomos salvos, aqui, aí onde você está, tem no Chipre, tem Estados Unidos, tem Holanda, tem gente na Itália assistindo agora, tem duas pessoas que é Eduardo e Eduardo, alguma coisa assim, na Itália, nós temos Belo Horizonte, Porto Alegre, nós temos vários lugares. Quer dizer, nós que compomos o corpo de Cristo deste ministério agora, temos que seguir as diretrizes que Deus falou com ele. Que Deus falou com ele. Quem está entendendo? Então, é muito importante, você que diz que tem fé, você diz que acredita, minha fé é muito grande, então nós temos que ver. Não, a minha fé é uma coisa que só eu vejo, pastor. Não, então está errado. Tiago diz, mostra-me a tua fé. Me mostra a tua fé. Então, o salvo, diga aí, o salvo produz. Salvo que não produz, algo está errado com ele. Quem está entendendo? Amém? Haja vista, como eu falei aqui com vocês, os milagres de Jesus, quando ele operava, curou, salvou, operou, eles logo queriam retribuir. Quer dizer, a fé é isso. Você foi agraciado, nós fomos agraciados, e agora nós queremos fazer algo. Nós queremos produzir algo para ele. Quem está entendendo isso diz amém? Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, olha, se você diz que crê de verdade, você tem que obedecer. Porque a fé se traduz por uma profunda obediência. Amém? Uma profunda o quê? Porque não dá, irmãos. Imagina, você veio a Jesus. Você se converteu. Mas um casal de namorado se converteram. Tiveram lá uma vida errada, de pecados. Agora você tem que mudar. Porque se você crê, você obedece à Bíblia. E isso, o sexo fora do casamento, é pecado. É pecado. Então você vai fazer o quê? Eu vou fazer o CPM. Não, eu vou fazer o CPM, eu vou aprender, vou no cartório, vou legalizar a firma.
Ah, pastor, mas eu já sou casado há muito tempo, a gente já tem filho, tá? Mas se você, sou casado, não sou casado, já moro há muito tempo. Não, mas você tem que casar. Você tem que regularizar a sua firma. Quer dizer, obediência. Se eu creio, eu logo faço o quê? Obedeço. Amém? Se eu creio, eu logo obedeço. Abram em Atos capítulo 4, nós vamos falar do segundo compromisso da fé. Unidade. Ser um só. Segundo compromisso da onde, gente? O segundo compromisso da fé, unidade. Olha o capítulo 4, versículo 32. 4. Quem achou diz amém? Versículo. Era um o coração e a alma da multidão daqueles que não acreditavam. Era só para mexer com vocês, ver se vocês estão acordados, porque depois do almoço, ainda mais depois daquela panqueca de xerém que eu comi lá em cima, acho que o sangue recolhe todo do corpo, né? E aí para poder o estômago trabalhar, né? Depois dá uma lombeira. Amém? Era o coração e a alma da multidão de quem? E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria, mas todas as coisas lhe eram o que, gente? Lhe eram o que? Comum. Outro versículo, volta para o capítulo 1. Eu não li esse não, mas vocês têm que ler esse também. 1,14. Nós falamos, olha só, todos estes perseveravam unânimes. Guarda essa expressão, eram todos perseveravam, tinham tudo em comum. Quer ver? Olha o 2,46. 2,46, quem achou? Perseveravam unânimes, todos no templo. Você percebe que esses cristãos, eles tinham algo em comum. Essa unidade levou a igreja primitiva ao avanço. Não era a metade da igreja acredita, outra metade não. Por exemplo, nessa reforma que está maravilhosa, que Deus... Não é gostoso a gente chegar hoje aqui, sentar, ar-condicionado, lá fora está quente, mas nem todos contribuíram. Mas nem todos trancaram o coração. Então, a igreja primitiva, eles estão dizendo... Essas expressões é linda na igreja primitiva. Eram todos juntos, de maneira unânime, concordemente. São as palavras de Atos. Porque quando se falava do estilo de vida cristão desses homens e mulheres, eram pessoas que tinham uma unidade. Então, se eu tenho fé, eu tenho que ser um com aquilo que Deus fala ao reverendo, com aquilo que Deus dá ao reverendo, com o ministério. Não, eu sou um com o reverendo. O reverendo, onde é que o senhor está? Onde é que o senhor quer? Não, vamos fazer isso. Eu estou com o senhor. Somos um. Eu não sei cantar essa música, mas a missionária Sônia deve saber. Mas eu não sei, mas eu canto assim mesmo, né? Mas eu não tenho um corinho que fala assim, somos um, em Cristo somos um só. Depois dá um microfone à missionária Sônia ali, eu gosto assim. Quer dizer, em Cristo somos um. Um com reverendo. Reverendo é o quê? É voto pela causa? Somos um. Reverendo é o quê? É pagamento do verte? Somos um. Eu gosto de uma expressão da missionária Aninha fazendo desafio na Zona Sul, que eu falo para a sabedoria de vida, né, que Deus dá ela. Ela fala assim, gente, fazendo desafio, né? Gente, às vezes, a geladeira para uma pessoa só carregar é pesada. Mas se cada um pegar um lado, a gente leva brincando. Ou seja, nós temos que pegar algum lado, irmão. Deixar passar todos os lados. E você, não, eu tenho fé, mas estou na minha. Isso não é fé. A fé ela é vista. A fé ela vai produzir. Você já é salvo. Você agora produz. Então agora nós estamos pegando no lado da geladeira. Então eu estou um, reverendo, eu estou um com o senhor. Estou um no verte, no desafio que for. Estou um com a reforma. Estou um no exército de Deus. Estou um no exército. Ah, tá. É que você olhou assim, eu falei, uai, Jesus, é verdade. Estou um na iluminação, 61 mil. Não, e você repara que o Espírito Santo está usando o reverendo. Na reforma foi assim, ele começa a falar. Ele é assim, ele começa a falar. É o Espírito Santo da didática do céu com ele, né?
E eu observo essas coisas pra caramba. Ele começa a falar do que vai fazer e de cara não faz desafio. Primeiro vai... Por quê? Para ver a palavra ir entrando no coração dos discípulos. E é interessante que Deus vai movendo, vai movendo, vai movendo. Só que Deus tem que mover, Deus já move, agora é você que tem que aceitar o sim e deixar de postergar. Né? 61 mil. Não, reverendo, somos um com o Senhor. Nós somos um. Eu vou dizer para você, sempre tem os fiéis. Sempre terá os fiéis. Sempre tem, mas pode ter mais. Pode ter outros números, tem que aumentar o número. Por quê? Porque a obra que Deus está fazendo faz na vida de todos, não faz numa parte. Faz na vida de todos. Missionária, somos um, em Cristo somos um. Cadê o microfone, rapaz? Somos um, em Cristo somos um. Somos um só. Cadê as palmas? Somos um, em Cristo somos um. Somos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e esse é o Consolador. De novo, somos um. Somos um, em Cristo somos um. Somos um só. Somos um, em Cristo somos um. Somos um só. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e esse é o Consolador. Obrigado, missionária. Fala assim, irmão, o lema é unidade, ser um. Amém? Isso é tão sério, a questão da unidade, daqui a pouco a gente vai entrar no intervalo, mas é tão sério a questão da unidade dentro do livro de Atos dos Apóstolos, porque olha só, Paulo aos Romanos agora. Paulo escrevendo carta aos nossos irmãos de Roma, no capítulo 15, é uma temática importante para a igreja de Roma, sobre muitas circunstâncias, e Paulo está tratando um assunto pertinente aqui, sobre exemplo de abnegação, mas o que me chamou a atenção, dentro do conselho que o apóstolo vai dar, está lá no versículo 5, ele fala assim, ó, ora, o Deus, 15:5, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo, olha só, segundo Cristo G. Primeiro, ele fala, temos que ter o mesmo sentimento. Depois nós vamos chegar em Filipenses, você vai entender. Aí o versículo 6, ele fala assim, ó, para que concordes a uma boca, olha aí, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. E aí é legal, quando a gente vai para Filipenses, quando a gente vai para o livro de Filipenses, o capítulo 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação e amor, e alguma comunhão no Espírito, se há algum estranhável afeto e compaixão, completai minha alegria para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo sentimento, sentindo a mesma coisa. Você percebe? O mesmo, o único. Sim, senhor, reverendo. Louvado, reverendo, você apareceu ali. Amém, sim, senhor. Então sentiu mesmo, é a união. Então a igreja primitiva, quando dizia que eles estavam no templo, eles tinham tudo em comum, estavam reunidos, quer dizer, era uma das marcas dessa igreja. Eu sou unido com esse homem, com esse apóstolo, com esse homem de Deus. Então, para que esse progresso aconteça na minha vida, uma vez que eu disse que acredito, então agora, meu irmão, eu tenho que ser um com o meu ministério. Eu tenho que ser um com aquilo que Deus entrega ao nosso reverendo. Porque como é que eu digo que sou um, mas não estou junto?
Eu sou um, mas estou distante. Eu sou um, mas na hora de um chamado missionário eu não atendo. Na hora de um chamado para a oração eu não atendo. Na hora de um chamado para contribuir eu não atendo. Na hora de alguma situação que Deus traz, a fim de que possa nos abençoar, eu sou aquele que vou me esquivando. Sou o Jonas que me escondo. Não, o segredo para aquilo que Deus quer para o ministério, aquilo que Deus quer para nós, envolve unidade. Temos que ser um. Aí, a igreja primitiva, você acompanhando assim, a gente tem acompanhado e lido, você percebe que esses cristãos, mais importante para eles era ser um com aquilo que Deus orientou do que a própria vida. Do que a própria vida deles. Eles estavam dispostos a tudo. É uma fé que está disposta a correr risco. É uma fé que está disposta a se entregar. Porque se essa fé, ela não passa disso, se essa fé, ela nunca produz nada, algo está errado contigo, meu irmão. E aí nós estamos aprendendo dentro do livro de Atos, que os cristãos que dizem, eu creio em Deus, então essa fé é vista. Essa fé deve ser o quê? Amém? Nós entramos nos 50 minutos e vamos agora... Vou entrar um pouquinho. O nosso reverendo Cício. Onde nós estamos, onde o Espírito Santo está, e onde Jesus está, e se Deus é por nós, nos confia em carros, mas nós fazemos menção, glórias a Deus. Poderia sentar um pouquinho? Meus irmãos, aproveitando que desde a parte da manhã o Espírito Santo de Deus está soprando, né? E agora à tarde, então eu gostaria de dirigir, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela continuidade, depois agradecer ao Senhor por aqueles que têm fome e sede e estão prosseguindo nos estudos, né? Glórias a Deus. E fazer assim uma convocação. E a pastora Miriam deve estar participando, me ouvindo, eu não sei se ela está aqui ou está... A pastora Miriam está por aí, né? Então, faz ela... Ela está aí atrás? No hall, né? O que é que nós queremos? Nós queremos amanhã, que haja aqui um encontro. Amém? Vamos aproveitar que tem um prefeito na nossa cidade que não está indo por uma outra linha, não é? Então, não está... Ele tem os cuidados, o prefeito ele tem os cuidados normais, né? Mas não restringindo cultos. Não está restringindo cultos. Nós deveríamos levar isso em consideração, né, porque nós sabemos de cidades que têm barreiras, cidades que têm uma série de coisas, não é? Realmente, nós analisamos o executivo de certas cidades extrapolando, né? Há uma extrapolação realmente do direito, né? Todo mundo é pelo cuidado, aqui mesmo está todo mundo com máscara, aqui está todo mundo mantendo a distância, tem o álcool gel, né? Então, quando a gente diz que o prefeito fala que o prefeito não está ultrapassando o limite, e não quer dizer que o prefeito não seja cuidadoso, esses prefeitos são, né? Porque, como não vai ser, né? Mas vocês estão entendendo. Petrópolis, por exemplo, o pessoal coloca barreira. Quer dizer, a gente, para entrar em Petrópolis, é um problema sério. Agora, quer dizer que... Mas o petropolitano, ele pode sair para fazer um trabalho lá na Zona Sul. E ele também não levaria também o vírus? Então, se fosse exigir a lei, o princípio da reciprocidade, então a gente percebe um exagero, né? Mas, ao mesmo tempo, então, nós queremos agradecer a Deus pelo prefeito aqui ser um prefeito de mente aberta, ser um prefeito crente, né, de buscar o Senhor e não traz nenhuma perturbação às igrejas. Por outro lado, muitos membros parece que não valorizam muito
Há quem valoriza e quem não valoriza. Por exemplo, todo o pessoal que realmente pode ir a algum lugar e vão quando são interesses pessoais, e vão, não estou dizendo aqueles que têm as dificuldades que todo mundo já conhece, então fique em casa, se pode ficar em casa, né? Fique em casa. Tem o culto online e tudo mais, é uma beleza. Mas, meu amado, aqueles que podem vir à reunião, por que não estar na reunião? Né? Então, é uma palavra, quem tiver fome e sede. Então, amanhã, nós queremos reunir aqui líderes do projeto Jesus em Minha Casa. Sabe, pastora Miriam? A gente queria fazer uma comunicação para ter uma tarde com líderes do projeto. Não é? Mas alguém pode estar ouvindo e perguntando assim, mas só líderes do projeto, eu também não posso ir? Você é um filho de Deus, né? Está franqueado também. Mas, principalmente, é uma convocação para líderes do projeto. Tá certo? Amanhã à tarde, amanhã, nesse horário da hora nona, então nós queremos ter um grande momento de oração com eles. Agora, olha outro ponto que eu vou dizer. Também me dirijo a todo pastor de tempo parcial, né? Todo pastor de tempo parcial. Também me dirijo a todo missionário de tempo parcial. Glória a Deus. Líderes do projeto Jesus em Minha Casa, né? A todo pastores parciais, a todo missionário, né, de tempo parcial. E o templo está aí. Normalmente é um momento que adolescentes e jovens estão juntos também, né? Jovens e adolescentes em ação, também juntos nesse horário, né? Primeiro, para um momento de oração, de busca mesmo do Espírito Santo, batismo ou renovação. E, em seguida, várias mensagens, conforme o que Deus vai estar aqui nos orientando. Amém? Amém? Eu digo para vocês o seguinte, o tempo é um tempo de consagração. O tempo é um tempo de reavaliação de como se vem servindo a Deus, né? Dando ao Senhor esmola de tempo, alguma coisa, porque é hora de se fazer. Eu me lembrei agora de Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né?